Analisando algumas falas do ministro Silvio Almeida, eu notei alguns sinais de alertas e perigo. Ele demonstrou assim uma personalidade que talvez você conheça aí no seu dia a dia, como eu costumo trazer aqui também, e eu falo, você pode correr perigo e nem sabe. Então, vamos ver como o caso do ex-ministro do governo Lula, Silvio Almeida, pode nos ajudar a identificar uma personalidade perigosa. E aí galera, tudo bacana com vocês? Eu sou o Psiconauta e se tem treta eu falo aqui de forma psicológica, se tem crime também falo de forma psicológica, se tem os dois, porque às vezes é coisa crime de famoso, eu falo aqui também de forma psicológica. Se você gosta de entender o porquê das pessoas fazerem tal coisas, porque fulano é desse jeito, porque que comportamento esquisito é esse que fulano teve, hein? Aí eu explico pra vocês aqui nesse canal. Bom, vamos fazer aqui um breve profiling, né, o perfil do Silvio de Almeida, que é o agora atual ex-ministro do governo Lula, né? Silvio Luiz de Almeida nasceu em 1976, em São Paulo. Ele é formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e tem doutorado em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. Ele também foi professor na USP e na Fundação Getúlio Vargas. Ele tem várias obras, mas a principal dela é o Racismo Estrutural, um livro de grande valor aí para a causa. E atualmente, até alguns dias atrás, ele era ministro dos Direitos Humanos do governo Lula e ele tem essa bandeira de ativista dos direitos humanos e igualdade racial. Sempre tem aquele bug mental, porque senão eu nem falaria desse caso, não viraria notícia. Que no caso é a polêmica. O que essa pessoa fez? O que fez assim que causou toda essa polêmica? Né? E eu vou falar aqui para vocês resumidamente o caso, né? Almeida foi demitido após denúncias de assédio libidinoso. Eu vou falar essa palavra porque a outra o YouTube não gosta muito, né? Assédio libidinoso contra mulheres que se mantiveram anônimas. E tudo isso aí foi publicado no portal Metrópolis e no jornal Folha de São Paulo inicialmente. Esses casos de assédio libidinosos foram levados ao Me Too, que é uma ONG que recebe denúncias desse tipo, né? Aí foi veiculado pelos portais de notícias a partir dessa ONG. Foi revelado aí que essas denúncias desse tipo aqui, meu amigo, já corria faz meses, faz muito tempo mesmo. E aí uma reportagem do UOL publicada na quinta-feira, no dia 5 da semana passada, no caso semana passada, estou gravando isso aqui dia 11, retrasado, eu não sei que, enfim, dia 5 de setembro, né, mostra que esses episódios envolvendo a pasta, no caso dos direitos humanos, até então comandada pelo Silvio Almeida, ocorreram desde o início da gestão, em 2023, né, em janeiro de 2023. Então, cara, isso aqui vem ocorrendo há muito tempo. E ainda segundo os veículos de comunicação, os portais de notícias, uma das mulheres assediadas libidinosamente pelo Almeida seria Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Ela afirmou que ela vai colaborar com as apurações, né, sempre que acionada, mas pediu respeito ao seu direito à privacidade, né? Ela não negou, só que também ela não desnegou, né? Ela só pediu privacidade e isso tem que ser respeitado. Eu já falo por quê. Depois da revelação dessas denúncias, a gente já postou uma foto beijando a testa de Aniele sem legenda nenhuma, mas é aquela coisa que ficou tipo mulher com mulher, né? Parece que ela tava apoiando a Aniele. E aí depois, gente, mais denúncias de comportamento inadequado nessa pasta do Ministério dos Direitos Humanos apareceram. Inclusive assessores do ministro desse ministério são acusados de assédio moral por ex-funcionários, né? E também tem relatos de que o Silvio Almeida era muito autoritário, por conta disso tiveram demissões em massa por assédio, pelo autoritarismo dele. Inclusive surgiu também uma professora, ex-aluna de Silvio Almeida em universidade, que também apareceu denunciando um caso de assédio. Uma coisa que interessante, né? Primeiro a gente tem que dar uma diferenciada aqui, uma diferença do assédio moral pro libidinoso. O assédio moral justamente tem essa ambientação trabalhista, né? Que é essa relação de poder geralmente, e que fulano fica fazendo chacota do outro no trabalho. Já no libidinoso seria a mesma coisa, porém com caráter libidinoso, né? Então, você quer tal coisa, se você fizer tal coisa libidinosa pra mim, eu te concedo esse aumento, por exemplo. Isso seria um assédio do tipo libidinoso, assim, explicando bem por cima. E é muito interessante um ponto aqui, que é esse. Até o início desse ano, o orçamento do Ministério da Igualdade Racial, que é chefiado pela Aniele Franco, dependia diretamente do Ministério dos Direitos Humanos
por ainda não ter autonomia orçamentária. Por que esse detalhe? Porque o crime de assédio libidinoso precisa de uma relação de poder, né? Caso contrário, seria apenas importunação libidinosa, né? Então, assim, o fato da Aniele precisar de favores orçamentários diretamente do Silvio Almeida dá a entender essa relação de poder. E no caso, se a Aniele não precisasse desse dinheiro, seria aí ministro e ministro de várias de pastas diferentes, e seria aí o mesmo nível hierárquico, e não caberia o assédio libidinoso. Por que é importante falar isso? Porque se não coubesse o assédio, caberia a importunação. O assédio tem pena de 1 a 2 anos, já a importunação de 1 a 5. Então o fato de, aparentemente, Aniele ser dependente do orçamento do ministério do Silvio faz com que haja uma disparidade na hierarquia, configurando a importunação em assédio, ou seja, sendo um crime de menor penalidade, né? Isso segundo a lei, isso é o que está tentando aí aprovar a defesa do próprio Silvio. Mas o Silvio publicou uma resposta em vídeo assim que saíram essas denúncias, né? A gente vai ver aqui, né? Você vai ver comigo, eu botei meu fonezinho aqui, vamos ver juntinhos. Vamos ver juntinho aqui os vídeos e play. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência. 5 segundos a gente já tem uma coisa esquisita. Eu quero repudiar com absoluta veemência. É esquisito a repetição de palavras que no relato espontâneo de desculpa, né? Você não fala assim, eu gostaria de pedir perdão. Um relato mais espontâneo seria, gente, eu não curti isso, tá feia a situação, né? Você não fala assim, gente, eu não curti isso, sabe? É esquisito. É esquisito a sequência, o curto período de fala, né? Eu repudio com veemência, né? Tipo, eu repudio com veemência mesmo, né? Então, já começa esquisito, mas vamos lá. As mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Ele tem uma linguagem formal de ministro, essa é a linha de base dele, não é porque ele tá se desculpando ou se defendendo, se defendendo, não é se desculpando não. Não é porque ele tá em linguagem formal que ele tá saindo, nossa, de repente agora ele virou um jurista. Não, de fato ele é um jurista, ele fala assim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha... Ele tá repudiando as acusações pela força da família. O que a família tem a ver? Já começa por aí. Amada filha de 1 ano. A filha de 1 ano. Por que ele tá falando da filha? Já começa aí. Eu quero que vocês prestem atenção nesses pontos que parecem normais. Ele só tá falando, poxa, ele gosta da filha. Ele tá se desculpando por quê? Pô, a filhinha dele, coitado. Como é que vai ficar a imagem dele? É uma acusação muito séria pra ele trazer a filha de 1 ano como escudo a isso, sabe? Em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com toda, enfim, com todo carinho, com todo cuidado que eu tenho com os direitos humanos que estão trazendo nesse país. Se a gente voltar um pouco aqui, a gente vê que o discurso, ele pode ter sido escrito, até mesmo, né, feito por alguém, porém nesse momento ele não tá lendo, porque ele tá procurando palavras, né? Com toda... Procurando palavras agora. A gente vê até uma expressão de nojo na cara dela. Da ideia dele, foi mal ministro, ex-ministro, na cara dele. Com todo carinho, com todo cuidado que eu tenho com os direitos humanos. Isso aqui é nojo, talvez por quê? Porque ele está sendo acusado disso, ele está sentindo nojo de estarem acusando ele disso, de repente. Né? Nesse país. Mas toda e qualquer denúncia, ela... Ou seria nojo dele por ter sido descoberto. Fica aí no ar. Ela deve ter materialidade. Entretanto, que a gente... Isso aqui é muito importante. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Toda e qualquer denúncia deve ter materialidade. Porém, a gente está falando aqui de um crime de assédio. De assédio libidinoso. Dificilmente esse tipo de crime tem materialidade. No caso, provas físicas quase nunca, né? E provas ali de evidências tecnológicas, né? De câmera e esse tipo de coisa. Dificilmente você vai ter, porque quando o cara sabe o que ele tá fazendo, ele vai fazer de forma escondidinha. Por outro lado, também é complicado você ser acusado de uma coisa e não apresentar prova nenhuma. Então esse tipo de crime eu arrisco dizer que é o crime de maior dificuldade de saber se aconteceu ou não. Entretanto, que a gente consegue perceber
justamente nessa matéria, são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida, com a minha luta. Essas notícias têm o único intuito de apagar a minha história. E aí ele tá falando então que alguém está querendo apagar a história dele. Então aí já começa uma insinuação de repente alguém quer me prejudicar. Aí fica no ar. Quem que é esse alguém? Já começam alguns questionamentos aí. Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração, mas eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que são coisas que eles praticam. Então agora ele de fato anuncia que tem um grupo que está perseguindo ele, que querem, sei lá, manchar a história dele, que na verdade que esse grupo que faz esse tipo de coisa. Então ele não estava nem falando de uma pessoa, ele está falando de um grupo. Tá. E com isso o Brasil perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Aqui é um dos pontos altos do vídeo. Vocês de repente não perceberam. Por que que seria um ponto alto do vídeo? Esse cara aqui está sendo acusado de assédio libidinoso. A linguinha dele. E o que ele tá falando aqui, gente, vocês me acusarem, quem tá perdendo é o povo brasileiro, porque a pauta de direitos humanos tá se perdendo. E eu pergunto pra você, se esse cara sair da política, como ele já foi demitido como ministro, você perdeu em quê? Você aí no seu dia a dia, em que você perdeu? Eu não perdi nada. É só colocar um outro ministro que a pauta continua lá. A pauta não foi extinta. Né? Não é assim, se eu sair a pauta acaba. Não, se você sair, entra outro ministro. Então ele já está se colocando numa posição de poder tão grande que gente, se eu sair desse ministério, o ministério acaba e o povo tá perdido. Não, você é uma pessoa sendo acusada de um crime. Não tem nada a ver com cargo. Não tem nada a ver com o Ministério dos Direitos Humanos. Os direitos humanos não vão deixar de existir se ele sair do cargo. E vamos continuar. Eu quero dizer que toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada. Investigada com todo o rigor da lei. Sim. Mas, para tanto, é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados. Isso é o que eu falei. Precisa. Porém, é o tipo de crime que praticamente não deixa rastros, a não ser dores psicológicas, né? Preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. É delicado esse caso porque, supondo que ele seja inocente, né? Por exemplo, ele é inocente. Só que essas denúncias já fizeram ele perder o cargo de ministro. Então, é um tipo de crime muito delicado de se investigar. Porém, a quantidade de denúncias e pessoas surgindo e falando isso e aquilo, e de assédio moral de assessores dele, aí fica um pouco difícil, né? Mas vamos lá. Por isso eu estou encaminhando ofícios para a Controladoria-Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Procuradoria-Geral da República, para que haja uma investigação dos fatos, tem que ter. Uma apuração séria dos fatos, é importante, cuidadosa, para que nenhuma dúvida reste sobre tudo o que pode ter acontecido e tudo o que não aconteceu. Outro ponto alto do vídeo, caso você não percebeu, eu vou voltar um pouquinho aqui para você. Perceba. Sobre tudo o que pode ter acontecido e tudo o que não aconteceu. Além da linguagem corporal confusa, né, que ele fala tudo o que pode ter acontecido e tudo que não aconteceu. É tipo chave, sim, não faz sentido essa linguagem corporal. Mas o que eu quero que vocês percebam no momento que ele fala assim, gente, tem que investigar tudo que pode ter acontecido. Então, peraí. Então ele tá assumindo que pode ter acontecido algo, mas talvez não seja como estão falando. Pode ter acontecido algo, mas também não aconteceu aquele outro. Mas ele mesmo falou, gente, vamos apurar o que pode ter acontecido. Então, ele mesmo já traz uma suposição de que pode ter acontecido algo. De repente, ele cometeu um ato que ele não entendeu como assédio, mas outras pessoas entenderam.
Então, gente, talvez pode ter acontecido isso, mas esse outro aqui, o assédio não aconteceu, mas talvez eu investi de uma forma grotesca na pessoa, enfim, só especulações, mas é confuso isso. Mas ele fala, gente, vamos investigar o que pode ter acontecido. Ele fala, a gente pode investigar que não vai ter nada aí. Ele não fala isso, ele fala, gente, vamos investigar o que pode ter acontecido e o que não aconteceu, né? Então parece que tem duas coisas aí, duas situações. Ó, aconteceu isso, mas não aconteceu isso na perspectiva dele. Mas tem uma situação. Eu quero dizer que falsas acusações são crimes tipificados no Código Penal, tem o nome de denunciação caluniosa, Verdade. além do que existem os crimes de calúnia, injúria e difamação. Crimes contra a honra. Cuidado aí, você que xinga na internet, você pode incorrer nesses 3. Eu não vou transigir com a minha honra. E de acordo com movimentos recentes, fica evidente que há uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem enquanto homem negro, enquanto defensor dos direitos humanos. De novo, estão me perseguindo. Aí já começa uma pauta mais vitimista. Gente, eu sou negro, eu defendo os direitos humanos e por isso eu estou sendo perseguido. Querido, a Aniele Franco é uma das supostas vítimas. Aniele Franco é ministra da Igualdade Racial. Aniele Franco é negra. Então falar que tem uma negra perseguindo ele por ser negro, começa aí uma coisa que não faz sentido e usando a cor como um escudo, parece, né? Porque, gente, estão fazendo isso por eu ser negro. Só que aí, quando a pessoa fala isso, parece que eu sou negro, eu sou incapaz de cometer esse. Quando você usa a sua cor, a sua classe social, de onde você veio, você fala, gente, eu vim disso, eu vim desse lugar, eu sou filho de Deus. Olha o que estão fazendo comigo. Tá, um filho de Deus não comete crime, você que veio do sertão não comete crime, o negro, branco, o amarelo não comete crime, homem e mulher. Quando você começa a falar demais da sua aparência ou até mesmo de onde você veio, você tá totalmente fugindo do foco da acusação, né? De falar, eu não faria uma coisa dessa, olha só o que vocês estão falando de mim, eu não sou assim. Aí fala, gente, olha só a minha cor, olha de onde eu vim, vocês acham que eu faria isso, olha pra mim. Então, esse tipo de discurso, a partir desse momento, não ajuda e é um sinalzinho de alerta. E que tem uma posição de destaque no poder público. Mas eu quero dizer para essas pessoas que elas não vão ter sucesso e que eu vou enfrentá-las a todo custo. Vocês têm um caráter vil, baixo. Vocês são comprometidos com o atraso, com a mentira. E vocês têm tentado o tempo todo silenciar a voz do povo brasileiro. Aqui ele tá falando, parece que ele tá falando diretamente pro grupo, né, que tá acusando ele. Ele fala, vocês. Quem que será esses vocês? As denúncias, a ONG, os jornais, ele fala que esse vocês estão contra o povo brasileiro, estão o tempo todo querendo silenciar o povo brasileiro. Será que eles estão falando dos jornais, de repente, que tenta censurar o povo e agora tá tentando derrubar ele? Quem será que ele está falando? Quem seria esse vocês? Independentemente de visões políticas ou partidárias. Eu vou dizer uma coisa, eu não vou me calar diante de vocês. Eita. Eu não vou me calar diante de denúncias. Em nome da minha filha, em nome da minha esposa, em nome da minha família, em nome das pessoas que confiam em mim. Eu quero dizer o seguinte, haverá a revelação da verdade e eu vou sempre lutar pela emancipação dos direitos das mulheres, das minorias e vou continuar lutando pelo futuro dessas pessoas. Já foi para outro assunto nada a ver. Ah, eu vou lutar pelos direitos das mulheres, das minorias. Meu amigo, você está sendo acusado de um crime de assédio. O que tem a ver você lutar pelos direitos das mulheres, de minoria, de ser negro, de ser pobre, de vir de tal lugar? Cara, é essa denúncia e pronto, sabe? Você fala, não, gente, mas olha quem eu sou. Eu defendo as mulheres. Eu vou continuar defendendo mesmo assim. Falsos defensores do povo, pessoas que acolhem denúncias falsas por interesses pessoais, querem tirar a memória do povo, querem apagar a história das pessoas e querem, portanto, comprometer o futuro da luta pelos direitos humanos. E eu não vou deixar que isso aconteça. Ninguém tá querendo comprometer a luta dos direitos humanos, é justamente o oposto, né? Se existe direitos humanos, seja investigado esse suposto crime aí cometido por ele e não tem nada a ver. A gente não vai perder porcaria nenhuma se ele sair do cargo. Ele já saiu, o que você perdeu? Eu não perdi nada, né? Então, assim, se ele é inocente ou não, não sei.
O que me incomodou nessa fala dele é justamente isso. Gente, vocês vão perder muito se eu sair daqui. Eu falei, não, você pode sair para qualquer lugar. Eu nem sabia que você existia. Eu vou continuar sem saber da sua vida. Pra mim é simplesmente isso. Então, assim, analisando essa resposta, de forma geral, assim, essa coisa, né, novamente, de, olha, eu vim de tal lugar, olha quem eu sou, né, essa manutenção da aparência, é justamente sobre isso. Meu Deus, olha só quem vocês estão acusando, como vocês têm coragem de acusar alguém que veio de tal lugar, que tem essa cor, que tem essa pele, esses status econômicos. Não faz sentido algum trazer essas pautas para se defender. E mais uma pessoa que fala, eu estou sendo perseguido por um grupo, estão de preconceito comigo, eu sou a vítima, eles são os vilões e não aceitam o cargo, o poder que eu tenho. Novamente, para quem viu o vídeo lá da Deolane que eu fiz, ela traz esse mesmo argumento de estar sendo perseguida, de terem preconceito, de não aceitarem o lugar de grandeza que eles estão. E aí, novamente, claro, é incrível que um ministro negro ocupe um cargo tão alto, cara, isso é lindo, né, para toda a história da luta racial, por toda a história da humanidade. Isso é ótimo, ainda mais com os méritos que ele deve de fato ter tido, que parece uma pessoa muito inteligente. Porém, quando você fala, gente, isso aqui só tá acontecendo porque eu tenho poder, aí você já se coloca numa grandiosidade, porque não tem nenhum vestígio, nenhuma prova também, assim como ele pede provas, não tem nenhuma prova de que estão tentando tirar ele para conseguir entrar no cargo dele. Isso não tem nenhuma prova, pelo menos ele não trouxe, né? Mas ele fala, se tem que provar que eu cometi esse crime, ele também que prove que estão querendo ele por conta que estão atacando ele por conta do cargo dele, do poder, do lugar que ele alcançou. Caso contrário, se você ficar falando para todo mundo aos 9 ventos ou 1000 ventos que você está sendo perseguido pelo cargo que você ocupa sem prova alguma, você está só se colocando numa posição de grandeza extrema, que talvez nem seja isso, que aí já vou falar para vocês o que significa, né? E aí ele fala, vocês vão perder, Brasil, vocês vão perder. A gente não vai perder, fiquem tranquilos. Ele saiu, a gente não perdeu, porque o que importa é a cadeira dos direitos humanos, a pasta do Ministério Público dos Direitos Humanos, não a pessoa que senta na cadeira, porque daqui a 2 anos, se tiver eleição e mudar o presidente e ele trocar todos os ministros, essa pauta continua lá, né? Então só vão mudar as pessoas. Então, em relação a citar as pautas dos direitos humanos, também se colocar numa grandiosidade extrema. Se eu sair do governo, os direitos humanos vão perder porque eu saí. Isso aqui é tipo, olha gente, eu sou os direitos humanos. O cara tá se colocando ali como uma entidade de direitos humanos. E aí, novamente, o ego lá em cima, né? E eu fico aí pensando, quem será esse grupo que ele tá falando de fato, que tá perseguindo, que parece que ele quer cair atirando, algo assim, só que ele não cita, né? Fica aí no ar. Em relação a Aniele, ela fala que quer que mantenha a privacidade dela e de fato tem que ser respeitada. A vítima não deve ser forçada a falar, ela fala quando quiser, se quiser, até porque essa sociedade é tão doente que quando a mulher fala, ela é culpada. Quando ela não fala, ela também é culpada. A mulher sempre sai como culpada nesse tipo de crime. E geralmente a vítima tem essa tendência a ser descredibilizada. Isso aí incorreria na vitimização secundária. Sabe quando a pessoa vai na delegacia e fala, gente, eu fui vítima de tal abuso, ou fulano. Mas será que foi mesmo? Será que não foi você que tava querendo? Não, essa roupa aí. Aí, sabe, ela tá sendo vítima 2 vezes, pela segunda vez, por relatar que foi vítima pela primeira vez. E ainda tem a vitimização terciária, que é depois as pessoas fiquem, olha lá, coitadinha, vítima disso, olha só, vamos olhar com pena, com piadinhas, o que for. Mas aí a pessoa tem que ficar relembrando que ela foi vítima daquela situação. Então, vítimas desse caso, elas são vítimas 3 vezes. Então, se a fulana não quis falar, cara, só respeita, né? É difícil denunciar casos que não se tem provas materiais, né? Nesse tipo de crime. São só vestígios psicológicos, dores psicológicas. É muito difícil. Sim, tem mulheres que se aproveitam disso. Tem casos de denunciação falsa. Eu sei que tem. Mas nesse tipo de crime, a primeiro momento, cara, vamos só ouvir, de fato, as vítimas. Aí a gente só tem que definir quem que é a vítima desse caso, é isso que a investigação vai dizer. Ou não também, né? Porque, como eu falei, é difícil ter um apuramento material, de ter provas contra isso, para mostrar isso. Então, muitos casos sim que aconteceram,
ficam perdidos, né? Eu conheço algumas pessoas que já passaram por isso e que a denúncia não trouxe justiça alguma. Eu conheço pessoas que passaram por isso e é complicado. Então, ainda mais a Aniele, que tá na posição de ministra do governo, ao lado ali do Silvio, então ela não queria complicar o governo, sabe? E se você denuncia o outro ministro, você quer da igualdade racial, denunciar o ministro negro, será que você não tá indo contra a sua própria pasta? Tem toda uma questão psicológica envolvendo a Aniele, perdão, que se ela foi ou não vítima, sabe? Dane-se o que ela, sabe? Dane-se o que você pensa. O que tem que ser feito é ela decidir o que é melhor pra ela e só. Então assim, em conclusão dessa parte aqui da análise, né? De novo, mais uma pessoa assim como a Deolane falando: olha quem eu sou, de onde eu vim, eu tenho família, né? Assim como a Deolane falou: ó, de onde eu vim, eu sou de Deus, né? Aí esse cara: olha só, o Brasil vai perder. Eu sou aqui defensor das mulheres. Quem me conhece sabe, né? Esse tipo de argumento, esses são argumentos de pessoas com traços narcisistas. E no caso do Silvio de Almeida, muito mais que no caso da Deolane, segundo os relatos trazidos, eu só não sei se são verdadeiros, né? Mas considerando que são verdadeiros, ele tem muitos traços de personalidade narcisista de fato. Não só traços narcisistas, mas uma personalidade, ou seja, todo um conjunto de traços de quem é narcisista no dia a dia. Mas não só isso, com o assédio do tipo libidinoso, seria aí um narcisista com comportamento sexual, cara. Isso aqui é bem complexo. E aí vai a personalidade perigosa, né? A pessoa vai usar o poder que ela tem sobre você para se satisfazer no seu desejo mais primitivo. E se você tem receio de dar de cara com essas pessoas e não sabe identificar, você não precisa fazer psicologia pra identificar esse tipo de pessoa. Claro que vai ajudar pra caramba, mas você não precisa. Tem várias formas de estudar, artigos, cursos e livros, né? Eu, por exemplo, aqui trago alguns livros, 2 principalmente, que eu gosto muito, que eu li e que são referência aqui, principalmente o do Joey Navarro, que é um comportamentalista do FBI, que é da Dark Side, esse livro, e é o Personalidades Perigosas, que aqui é descrito vários traços perigosos de personalidade narcisista, borderline, antissocial e situações perigosas do dia a dia. E esse livro me guia muito pra fazer aqui os roteiros. Também tem o livro da Katia Meckler, psicóloga, que é o livro Psicopatas do Cotidiano, que eu recomendo bastante. Os 2 estão na descrição, o link, caso você queira. Agora, qual seria a motivação para esse tipo de crime, né? O que leva uma pessoa a cometer esse tipo de crime? Como eu falei, é um dos crimes mais difíceis de se investigar. Esse tipo de crime, do assédio específico, do libidinoso, né, não do moral, o libidinoso, ele geralmente é basicamente para se satisfazer a lascívia, como já diz a letra da lei, né, que seria aí o desejo, a vontade sexual. Então a gente pode pensar assim, de uma forma por cima, assim, ó, ter poder, você ter poder dá prazer, você ser uma pessoa poderosa, é legal você ser forte, né, enquanto tem pessoas fracas, ser mais forte que outras, isso dá um prazer. Mandar em outras pessoas também dá um certo prazer. Por quê? Porque as pessoas te obedecem. E ser obedecido dá prazer. Então mandar dá prazer, ser obedecido dá prazer. Mandar também porque você tem a permissão para mandar. Você tá num cargo que você tem permissão para mandar, né? E aí a pessoa te obedece e isso dá prazer. Sexo também dá prazer, olha só, tudo isso dá prazer. E nesse tipo de crime aí, que usa da posição de poder pra ter também o prazer sexual, é basicamente a junção de tudo isso que eu falei atrás. Então, você pega todos os prazeres que eu citei aí atrás e multiplica, junta tudo, que é prazer multiplicado. E isso é dopamina pra cacete na cabeça ali do criminoso. E isso também causa vício nele, né? Que é um exemplo básico aí de quem consome muito conteúdo de material adulto, né? Porque é uma explosão de dopamina. O prazer mais intenso que o ser humano pode experimentar é o prazer sexual. E isso Freud disse. Então assim, esse caso segue investigação. Ele pode ser inocente de tudo isso ou não. Né? Mas os traços que ele apresenta, segundo todos esses relatos, é de uma pessoa autoritária, e esse comportamento que vem sido relatado até o momento beira a compulsão sexual, aquela pessoa que parece que não consegue controlar o próprio desejo e sempre vai buscar um favorzinho ali em relação a outra pessoa, um favorzinho de caráter sexual. Isso é muito comum em pessoas de libido intensa e que não consegue controlar essa libido, muito comum em assassinos em série. Sim, isso aí pode ser tema para outro vídeo, mas que os assassinos em série
tem como base o teor sexual, e aí eu posso falar pra vocês em outro vídeo, vocês curtirem aqui. E eu posso falar também parabéns às mulheres que tiveram coragem de se expor nesse caso. É muito complicado no Brasil esse tipo de situação. Esse mundo é difícil em dobro para as mulheres, em dobro, triplo, muitas vezes aí multiplicado. E eu falo para vocês tomarem cuidado com pessoas autoritárias que menosprezam o outro sem a menor piedade, porque, bom, se você vê isso acontecendo, você pode ser a próxima vítima delas e nem vai saber onde isso vai chegar, né? Então tomem cuidado e até a próxima.